Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já leu ou ouviu falar em Casa Grande Senzala? Não. Sim. Casa Grande Senzala já, inclusive já li já. Alguns anos atrás, já li e gostei muito. Já ouvi falar do Gilberto Freire, mas desse livro não. Sim, já. Já ouvi falar. Já ouviu falar. Você aí em casa pode até não ter lido, mas com certeza já ouviu falar em Casa Grande Senzala. Trata-se de um dos mais importantes livros da nossa cultura. Lançado em 1933, tornou-se um clássico do pensamento social brasileiro. Casa Grande Senzala foi seguido de Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Os três, segundo Gilberto Freire, formavam uma introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. Você aí em casa deve estar se perguntando o que isso tem a ver com você. Então fique ligado, porque daqui a pouco você vai conhecer no Globo Ciência a vida e obra de um dos mais importantes nomes das ciências sociais, Gilberto Freire. Para você, a mestiçagem no Brasil é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu acho que é desvantagem, porque as pessoas falam que o preconceito não existe, mas existe sim. E acho desvantagem porque tem gente que tem muito preconceito, porque quer queira que não, existe muito preconceito. Uma grande vantagem. Eu acho que o Brasil está criando uma cultura diferenciada, justamente pela miscigenação. Nós somos um dos únicos povos no mundo que tem essa diversidade de miscigenação. Quanto mais tudo se mistura, mais interessante fica. Brasil, pra mim, só é Brasil por causa da mestiçagem. Eu acho que é aí que o Brasil fica interessante, né? A mistura de culturas, de etnias, forma um povo diferente. Nem sempre foi assim. Fazer parte de um povo formado pela mistura de três etnias, o indígena, o branco e o escravo negro, já foi visto como desvantagem. Quem mudou essa visão foi o nosso personagem de hoje, Gilberto Freire. Ele nasceu aqui no Recife em 1900 e morou nesta casa aqui por mais de 40 anos. Hoje, aqui funciona a Fundação Gilberto Freire. Tá curioso, né? Eu também tô, então vem cá. Entramos na casa que pertenceu a Gilberto Freire e quem vai me receber é Sônia Maria Freire Pimentel, filha dele. Sônia, que espaço é esse aqui? Tudo bem? Bem-vindo, Alexandre. Aqui é a casa onde morou desde o casamento, em 1941, Gilberto Freire. E o casamento durou 46 anos, só se acabou quando a morte os separou. Aqui é a sala onde ele recebia os visitantes mais ilustres. Era um lugar mais... É como se chamava antigamente, a sala de visita. Hoje os espaços são pequenos, não se tem mais uma sala especial para as visitas. Era um ambiente mais formal. Mais formal. Quem foi Gilberto Freire, né? Me conta aí, como é que era o pai Gilberto Freire? Muito amoroso, muito cuidadoso. E eu acho que além de perder um pai, eu perdi um grande amigo, porque ele era muito amigo dos amigos, imagine da filhinha querida. E aqui, esse espaço aqui, Sônia? Era a sala de jantar. E aqui era o encontro da familiar, porque ele achava que em volta à mesa as pessoas falam mais facilmente do que fizeram durante... Aqui era o espaço do aconchego. Do aconchego, do aconchego. Ele escreveu obras que marcaram a história brasileira, né? Que estão presentes aí, muito importantes na nossa cultura. Agora, eu soube também que ele tinha tanta dificuldade em ler e escrever que a própria avó achava que ele era portador de alguma deficiência mental. Minha Isso é bisavó, verdade? É verdade. Ela morreu certa que ele não era uma pessoa normal, porque ele só se interessava em rabiscar e fazer desenhos. E não queria saber nada com os livros. Ele pintou muita coisa, desenhou muita coisa? Pintou, desenhou. Ele tem muita coisa espalhada por aí. É porque tem muita coisa que estão em exposições no momento, estão encaixotadas andando pelo Brasil. Que lindo aqui. Aqui era o que é? Não, seria para escrever se ele escrevesse mesmo. Ele escrevia assim, sentadinho, com uma tábua. Era assim que ele escrevia. Olha o detalhe, gente. A mesma foto, ele está na mesma posição que a foto aqui. Sônia, aqui tem um sítio
Ecológico. Sim. A gente pode conhecer? Pode, com toda certeza. Ele curtia muito esse sítio? Sim, ele andava aqui com um cajadozinho de cipó-pau. É uma madeira que vira como se fosse uma bengala. Mas Via ele ele, andava né? rodando assim, porque ele dizia que era porque achasse alguma cobra, ele tinha como matar. Ele saiu daqui do Brasil e foi estudar numa universidade americana. Que curso que ele fez? Bom, primeiro ele saiu daqui do Brasil para fazer um curso para pastor batista. Pastor. Ele queria ser missionário na região amazônica. Mas ele lá ficou muito horrorizado da maneira como aqueles religiosos tratavam os negros americanos. Aí disse, isso não é coisa de cristão. Desistiu. E aí foi fazer ciências políticas. Quantos livros ele escreveu? Publicados temos 76. Fora opúsculos, essas coisas não são considerados livros. Fora o quê? São opúsculos. Opúsculos. São livros com até 100 páginas considerados opúsculos. Qual foi a grande contribuição que seu pai deixou para a cultura do nosso país? Ele ensinou ao brasileiro a ter orgulho de si próprio. Eu acho que a autoestima do brasileiro foi a principal coisa que ele levantou. Obrigado pela entrevista, valeu pelo encontro. Que Passei coisa maravilhoso boa. aqui nesse sítio. Obrigado. Coisa boa. Gilberto Freire recebeu inúmeros prêmios e títulos em vários países. De Recife, a gente segue para São Paulo para conhecer um pouco mais sobre a obra dele. Vamos lá. Com Gustavo Henrique Tuna, ele é mestre em História Cultural pela Unicamp e doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Qual a importância de Gilberto Freire para a cultura brasileira? Bom, a gente pode pontuar que a importância do Gilberto Freire para a cultura brasileira é o papel que ele concedeu à miscigenação no processo de formação da sociedade brasileira. Esse é um aspecto que aparece não só no Casagrande Senzala, que é a principal obra dele, publicada em 1933, como também no Sobrados e Mucambos, que é a obra posterior que dá continuidade ao Casagrande Senzala, que é de 1936, onde ele aparece com a figura do mulato. E a gente pode dizer que essa concepção que vigora em parte do Brasil de que o país é um país mulato, em grande parte isso foi concebido, essa ideia foi cunhada pela obra do Gilberto Freire. Casagrande Senzala foi considerada por muitos uma obra pornográfica. Por quê? Existem trechos do Casagrande Senzala, vários trechos, onde ele fala do grau de oferecimento que as índias tinham em relação ao português que chegava. Ele fala que os padres e os portugueses que aqui chegaram atolavam o pé em carne nua. Ele tem várias passagens onde esse erotismo está muito presente. Né? E então, as negras? Qual era o comentário que ele fazia? O comentário que ele fazia em relação às negras é em relação às proporções dos corpos, em relação aos seios, às nádegas. Ele descrevia com muitos detalhes, no Casagrande Senzala e em outras obras, esses aspectos. Então isso fez com que, por exemplo, na época do Casagrande Senzala, contam que vários exemplares da obra dele foram queimados em praça pública. Vários escritores consideraram a obra como sendo obscena. Gilberto Freire veio de uma família rica e teve a oportunidade de estudar em universidades americanas. Até que ponto a posição privilegiada dele influiu nas teorias que ele criou? Eu acredito que o saudosismo em relação ao passado social, em relação ao passado escravocrata, colonial, esse saudosismo que a gente vê na obra dele, ele está relacionado um pouco à história de vida dele, e está relacionado com a própria época em que o livro, no caso o Casagrande Senzala, é publicado, onde essas oligarquias agrárias elas estavam em decadência em virtude do momento político dos anos 30. Então essa posição social dele, ela também está relacionada com, digamos assim, com esse momento em que essas oligarquias estão num período assim de redefinição dos seus lugares em virtude do processo de industrialização. Então a obra dele acaba, digamos assim, funcionando como uma espécie de reabilitação dessa ordem agrária. Ele deixou seguidores?
Eu não sei se a gente pode falar que ele deixou seguidores, assim, eu acho que ele talvez não tenha deixado uma escola fechada, ele não fez um pequeno clube, assim, mas a gente pode dizer que ele deixou alguns legados, assim, acho que um dos legados mais importantes, além da visão positiva da miscigenação, a gente pode dizer que é a ênfase na história do cotidiano, né? Acho que um dos trunfos dele foi ter atentado para o estudo da história miúda, o estudo da cultura material. Então ele investiu muito no estudo da culinária, da moda, né? E além disso, eu acho que outra coisa que ele contribuiu foi um recado que ele deu à ecologia, né? Tem um livro dele que é o Nordeste, que foi publicado pela primeira vez em 1937, onde ele faz uma espécie de apelo à destruição que está acontecendo em virtude da monocultura da cana. Então ele fala de como a plantio da cana está causando empobrecimento do solo, como ele está fazendo com que, em virtude da monocultura, as populações tenham a sua condição de alimentação prejudicada. Então, e ele também fala dos efeitos da monocultura da cana para o clima, né? Então, eu acho que esse recado da ecologia é um recado importantíssimo que ele deixou. Gustavo, muito obrigado pela entrevista, valeu pelo encontro. Obrigado. Pelas mãos de Gilberto Freire, o Brasil criou uma nova imagem de si próprio. Em vez de indolente, preguiçoso e degenerado, o povo brasileiro passou a se ver como resultado de uma fusão harmoniosa entre raças e culturas, uma democracia racial que o tornava um tipo superior. Depois do intervalo, você vai conhecer a polêmica provocada pelas teorias de Gilberto Freire e vai entender como as ciências sociais estão presentes no seu dia a dia. Não perca, não sai daí não, porque a gente volta já já. Revolucionário e progressista nos anos 30 e 40, conservador e reacionário a partir dos anos 60. Gilberto Freire, o nosso personagem do Globo Ciência de hoje, sempre foi uma figura polêmica. Nos anos 30, foi chamado pelos usineiros nordestinos de soviético comunista. Em 64, foi chamado pelos intelectuais de um ideólogo informal da ditadura. A verdade, segundo a família, é que ele apoiou o golpe de Estado, mas fez restrições à tortura. E tempos depois, passou a atacar os militares que estavam no poder. Só que a polêmica em torno da obra dele continua até hoje. E a gente vai saber por quê aqui no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Estamos no Rio de Janeiro. Vem cá. Quem vai nos receber é o antropólogo Gilberto Velho. Ele é professor titular e decano do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Humanas e membro da Academia Brasileira de Ciências. Afinal de contas, professor, qual o ponto mais polêmico da obra de Gilberto Freire? Foram várias, na realidade. Uma polêmica fundamental foi a descrição e análise que ele faz da família patriarcal. E como é que ele descreve esse patriarcalismo? Como é que o patriarcalismo aparece na obra dele? Ele mostra como uma organização de família e parentesco complexa, com relações de poder, em que a figura do patriarca é uma figura chave, que exerce dominação, que exerce poder sobre as mulheres, as crianças e os escravos, principalmente. Obviamente, existe a partir daí uma outra questão fundamental com que ele lida, que é a questão da escravidão e das relações raciais. Mas há uma série de outros pontos. A questão da sexualidade é fundamental na obra de Gilberto Freire. Isso provocou muitas reações, inclusive da igreja, contra ele. Ele falou sobre assuntos, sobre temas que eram considerados na época assuntos excessivamente picantes. Ele criticou muito a elite brasileira, Gilberto Freire. Ele foi profundamente crítico dos abusos que a elite brasileira cometia, de uma série de costumes e hábitos que normalmente incomodariam a elite brasileira. Ele era um grande pesquisador, ele traz um material riquíssimo. Foi um dos maiores pesquisadores que já tivemos, talvez o maior. Ele escrevia muito bem, isso incomodava também as pessoas, ele era um grande escritor, a leitura dos livros dele é muito saborosa, é muito atraente, isso incomodava pessoas que não escreviam tão bem ou que tinham outra concepção do que devia ser ciência social. Havia uma diferença de opinião muito grande entre o Gilberto Freire e a Escola Paulista de Sociologia.
Muitos intelectuais acusam Gilberto Freire de ter uma visão muito suave da escravidão. O senhor concorda? Não, não acho que seja isso, não. Eu acho que ele dá uma descrição muito viva e intensa do lado cruel e opressor da escravidão, mas ele procura analisar o fenômeno como em sua natureza mais complexa, mostrando que mesmo naquele sistema desigual, em que havia exploração e havia violência, não chegou a haver no Brasil, não se constituiu uma sociedade segregada. Ele diz, há racismo no Brasil, há racismo, um racismo terrível em vários momentos, mas não se constituiu uma sociedade segregada, ao contrário dos Estados Unidos. Ele exagerou ao afirmar que a mestiçagem no Brasil ajudou a corrigir as distorções sociais. A minha opinião não é exatamente assim. Eu acho que a mestiçagem no Brasil é e foi um fator importante para que as relações sociais fossem menos ásperas, menos violentas, comparando com outras sociedades. Está o tempo todo preocupado em comparar com outras sociedades. Então, no Brasil, insisto, as relações raciais não excluíram o racismo, mas a miscigenação, e ele aí valoriza muito o português, nas suas relações com os outros grupos étnicos, permitiu que nós tivéssemos uma população, desenvolvêssemos uma sociedade e que houvesse uma intensa troca de contato físico, sexual, social e cultural, fazendo com que compartilhássemos mais do que outras sociedades, em que houvesse uma troca mais intensa, um movimento, uma interação. Se você entra numa sala de aula de escola pública, você vai encontrar uma turma em que você vai ter brancos, negros, pardos, de todos os tipos, convivendo ali na sala de aula. O que a gente já não vê numa escola particular, por exemplo. Exatamente, sem dúvida. Mas numa escola pública você vê. Então você não vê na escola pública racismo. Você vê um grupo heterogêneo de origem étnica diversificada convivendo. Professor, eu queria que o senhor apontasse o ponto mais positivo e o ponto mais negativo da obra de Freire. E o ponto negativo, normalmente, na obra de Gilberto Freire. Eu acho que houve uma fase na vida dele que, em defesa da colonização portuguesa, ele pode ter sido visto como simpático aos governos portugueses da época, que eram governos autoritários, inclusive o salazarismo. Então, houve um determinado momento que Gilberto Freire apareceu como defensor do lusotropicalismo, como sendo alguma coisa a ser defendida e que seria, portanto, a favor do colonialismo português. Houve esse momento que isso deu margem a essa interpretação. Esse eu acho que é o pior momento da obra de Gilberto Freire. Quanto à parte positiva, são tantas, mas o que eu acho que o principal é que ele deu uma visão rica, nuançada, complexa da sociedade brasileira, sem querer enquadrar a sociedade brasileira em modelos simplistas, esquemáticos, ao contrário de tantos autores. Gilberto, muito obrigado pelo encontro. Obrigado a você. Valeu pela entrevista. Como é que as ciências sociais explicam a sociedade brasileira, hein? O que mudou desde Gilberto Freire? Para saber as respostas, a gente vai para São Paulo. Quem vai nos receber é a professora Lília Moritz Schwartz, da Universidade de São Paulo, historiadora e mestre e doutora em antropologia social. De que forma que a antropologia e a sociologia estão presentes na obra de Gilberto Freire? Bom, Gilberto Freire cunhou um termo para o seu método, para a sua maneira de trabalhar, que ele chamou de sociologia genética. Nessa sociologia genética, ele misturava em dosagens bastante equilibradas história, sociologia e antropologia. Portanto, ele tinha um acento, como é que ele usava a história? Como um alicerce para a sua interpretação. E a antropologia, de maneira a entender as invariantes, quer dizer, o que é que se repetia na história do Brasil. Numa época em que só se pensava e se perguntava sobre a mudança, Gilberto Freire perguntou sobre o quê? Sobre a reiteração, sobre a repetição. E a sociologia? A sociologia aparecia nesse amplo sistema que ele montava como um modelo para pensar o Brasil, que era o familismo, né, que era o modelo
da Casa Grande Senzala, e que ele analisava de maneira sociológica. Então, numa época que só se dava atenção para um tipo de fonte, que eram atas, leis, Gilberto Freire explora, por conta do contato que ele teve com o culturalismo norte-americano, de Franz Boas, ele vai explorar um domínio totalmente novo para o Brasil, que era o da cultura material. Então, ele vai explorar vestuário, objetos de vestuário, você pode, vestidos, leques, sapatos, o que se imaginar. Ele vai explorar arquitetura, vai explorar o mobiliário, vai utilizar álbuns de família, vai utilizar toda a sorte de diários, toda a sorte de elementos da privacidade, porque como o ângulo novo era tomar a intimidade, tomar a vida sexual do brasileiro, ele tinha que encontrar fontes novas. De Gilberto Freire para cá, o que mudou em relação à análise da sociedade brasileira? Foi que uma interpretação mais ligada à Escola de Sociologia Paulista, no final dos anos 50, anos 60 e 70, trabalhando com os dados do censo, mostrou como existiam dados evidentes de exclusão social. Ou seja, no lazer, no trabalho, nos índices de matrimônio, nos índices de natalidade, reafirmava a ideia e um princípio perverso de exclusão. Então, era preciso pensar do que falava Gilberto Freire e quais eram os problemas dessa análise. É fato que a ideia de democracia racial não está em Casa Grande Senzala, mas está no conjunto da obra, e sobretudo nas obras mais tardias de Gilberto Freire. Ou seja, nas obras em que ele produz todo aquele arrazoado sobre o luso-tropicalismo, sobre a ideia de que a colonização portuguesa seria, de fato, uma colonização mais flexível, mais aberta, e aí o elogio à mestiçagem. É contra esse Gilberto Freire que esse novo modelo se insurge, mostrando o quê? Que mostra Florestan Fernandes, que existia, na verdade, um preconceito de ter preconceito no Brasil. Ou seja, um preconceito silencioso, assistemático e que era caudatário da escravidão. Ora, não se passa imune, né, não se passa impunemente pelo fato de ter sido o último país a abolir a escravidão, né, pelo menos no mundo ocidental. E os atos da escravidão se encarnaram, né, estão presentes na nossa arquitetura, basta ver a famosa área de serviço, elevador de serviço, área de serviço, quer dizer, são não vestígios, mas são traduções, ressignificações de um modelo muito operante entre nós. E era por aí que Florestan Fernandes se apoiava. O problema em Florestan Fernandes é que ele se apoiou exclusivamente nos dados do passado. E novas teorias têm mostrado como a questão racial vem se reapresentando no momento presente. A gente sabe muito bem que no Brasil, o que é raça social? Voltando ao termo, as pessoas embranquecem quando enriquecem. Jogadores de futebol se tornam mais brancos. Eu entrevistei uma pessoa no interior de Minas Gerais, essa pessoa negra, ficou mais velha, entrou no Rotary Club local, fumava cachimbo, a carapinha ficou mais branca e ele me respondeu: professora, quando eu era negro a minha situação era muito difícil. Mas você acha que o fato de um negro frequentar um clube sofisticado ou fumar cachimbo é uma forma simbólica de embranquecimento? Eu não acho, Alexandre, mas foi ele que disse para mim que ele virou, quando eu era negro, a minha situação era difícil. Ou seja, o que a gente tem que trabalhar não é com a minha avaliação, é com a autodeclaração. Essa pessoa está dizendo o que para mim? Que ela está ficando mais branca. Qual a sua opinião em relação às cotas raciais nas universidades? Bom, na minha opinião, é preciso que se abra um debate sobre a exclusão no país. Ponto. Essa é a primeira posição. Dito isso, eu penso que cota pode ser uma estratégia, mas ela não é a única. Primeiro, estamos pensando só na ponta de cima, que é a universidade. Quando eu acho que é preciso pensar sim na universidade, mas é preciso pensar sim na ponta de baixo. Na escola. O que a gente está fazendo? Como é que a gente está investindo na educação? Como é que nós estamos criando os elementos de autoafirmação, elementos que recuperem o elogio de uma população que foi durante muito tempo excluída da discussão? Então, eu penso que cotas fazem parte de uma estratégia de afirmação, mas que não pode ser um elemento único. O que eu gosto em cotas é que cotas finalmente abre um processo de discussão no Brasil. Que outros caminhos que podem diminuir as distorções sociais, que podem fazer a inclusão? No caso do Brasil, eu acho que um programa como esse, e até mesmo o Gilberto Freire, tem uma maior importância. Porque o maior perigo para o racismo é o silenciamento, na minha opinião. É o silêncio absoluto. Porque se há silêncio, não há problema.
Se há problema, há debate. Então, acho que se nós abrirmos esse debate, e se nós conseguirmos demonstrar que ele é de cada um e não é do outro, não é do vizinho, nós já teremos feito muito. Eu acho que a maior perspectiva será introduzir formas amplas de debate nos mais amplos espaços. Eu penso no trabalho, eu penso no lazer, que é muito importante que a gente reflita sobre isso. Eu penso que nas escolas, e aí em todos os níveis, e que a gente não pense que essa política se limita à questão das cotas na universidade. Lília, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a conversa, às abertas. É isso aí. Qualquer que seja a crítica que se faça a Gilberto Freire, ele continuará sendo um dos nomes mais importantes das ciências sociais no Brasil. Suas obras abriram novas áreas de investigação e possibilitaram o estudo de duas figuras até então marginais, o escravo e a mulher. Ele desafiou preconceitos e lançou ideias antirracistas. Foi fundamental para a nossa cultura e possibilitou que o Brasil encarasse de forma mais confiante o seu papel no mundo. A gente fica por aqui e eu te encontro no próximo programa. Não percam, hein? Tchau!